soluções disciplinares, por rendimento deficiente, coisas desse tipo, né, que é necessário avaliar esse tipo de coisa também. Oitava, chego ao final muito rapidamente. Promoção do uso do acervo documental que deu suporte à pesquisa da comissão, em especial o fundo ASI-UNB. A ASI-UNB era aquela agência do Sistema de Informação Nacional que existia no âmbito de cada uma das universidades, enfim, das autarquias, fundações, etc. Na UNB chamava-se ASI-UNB. Então, a comissão se debruçou bastante sobre esse fundo ASI-UNB, que foi um dos poucos que resistiram aí à eliminação dessa documentação. E, então, a ideia seria promover o uso desse acervo documental no aprendizado e na prática de pesquisa por professores e estudantes de vários cursos. Então, pensamos em, por exemplo, cursos de História, cursos de Ciência da Informação, cursos de Comunicação, Antropologia, Ciência Política, enfim, uma infinidade de possibilidades aí de lidar com esse tipo de trabalho, né? Bem como na realização de projetos coletivos mesmo, de interdisciplinares, de pesquisa e coisas desse tipo. Nono, destinação do acervo constituído pelos trabalhos da Comissão Anísio Teixeira, para uma entidade existente ou não, o que seja criada, né, de guarda e pesquisa documental com acesso público. Décimo, estímulo ao levantamento de dados sobre momentos históricos importantes e pouco conhecidos de resistência à ditadura cívico-militar, dentre os quais a mobilização pela abertura da comunidade acadêmica da UNB nos anos 70. 11, estímulo a produções audiovisuais, editoriais e jornalísticas que apurem as transgressões aos direitos humanos no período 64 a 88, por meio de editais de fomento, cursos de formação e premiações, por exemplo. Então, é importante que se estimule a produção por essas linhas também. 12. Promoção de atividades de extensão universitária que propiciem o contato e o debate com estudantes do ensino fundamental e médio, em torno de questões ligadas à temática da comissão. É um dos assuntos especialmente importantes, que é jogar esse assunto, essa discussão, né, nos outros ramos da educação, né, nos outros níveis educacionais. 13. Discussão de possíveis alternativas, em especial no âmbito arquitetônico urbanístico e de mobilidade, de transporte, para retomar a integração entre a UNB e a cidade de Brasília, superando o isolamento físico dentro do campus e sua relação com restrições à sociabilidade, mobilização política, etc. É um dos aspectos importantes que, às vezes, passa desapercebido pela discussão. O antepenúltimo, promoção da continuidade do trabalho das várias comissões da verdade ora existentes, por meio de parceria com universidades em atividades de ensino, pesquisa e extensão. E, por fim, a degravação dos depoimentos colhidos pela comissão para integrar o seu acervo. São documentos importantes, depoimentos importantes, que permitiram... depoimentos que permitiram, por exemplo, informações sobre torturas, não é? Informação sobre torturadores, sobre práticas, sobre lugares de tortura, sobre outros aspectos, não é? Relatos de desaparecidos, aspectos ligados à vida desses desaparecidos políticos, para que não caiam no esquecimento, né? Para que a história deles não desapareça junto com o corpo físico, né? E, enfim, relatos de prisões, relatos de eventos, mecanismos de resistência, coisas desse tipo. Os depoimentos foram muito importantes, assim como a pesquisa documental, que permite que a gente monte um quadro onde fique identificado mecanismos de espionagem, né? Aqui em 78 foi achado um equipamento de radioescuta no teto da sala de reuniões do diretório universitário, hoje do DCE, né? Então, assim, e claro, houve uma apuração, e essa apuração ganha uma balinha quem acertar o que é que deu, né? Então, outras coisas, como controle ideológico, por exemplo, contratação de professores, admissão de alunos, transferências, coisas desse tipo, que estão bem documentadas, o tipo de controle que era feito sobre isso, um controle de aspecto claramente político, ideológico, né, via enfim, informações do sistema de informações. Enfim, uma série de detalhes que foram permitida, a pesquisa permitiu que coletássemos esses dados, e esses dados é importante que ganhem, enfim, acesso público também. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra aqui. Obrigado.
Só uma breve referência aqui, o professor Zé Geraldo, durante a gestão dele, criou os centros de convivência e os batizou com o nome dos 3 desaparecidos, estudantes desaparecidos da Universidade de Brasília, que foram Onestino Guimarães, Paulo de Tarso Celestino e Ieda Delgado. Muito obrigado. Com a palavra agora ao senhor João Chaves, representante da Rede de Comissões da Verdade Universitária. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria, inicialmente, agradecer à Secretaria de Direitos Humanos e ao UNB por poder estar presente nesse evento e estar representando a Rede Nacional de Comissões da Verdade Universitárias. Eu queria fazer um agradecimento especial à ministra Ideli pelo apoio dado à Comissão da Verdade da Unesp e manifestar a minha grande alegria de ver neste evento um número grande de jovens, o que é muito importante nesse processo que nós estamos vivendo. Eu queria dizer algumas coisas. Dizer que é urgente e necessário que o povo brasileiro tenha conhecimento dos fatos ocorridos durante a ditadura empresarial militar, que aviltaram até a mais conservadora das concepções de Estado e de democracia. Ao que parece, grandes contingentes de cidadãos, especialmente aqueles situados nos níveis socioeconômicos, caracterizados por alguns economistas como classe média, desconhecem que durante esse período organismos de segurança estatais mataram, torturaram, sequestraram barbaramente homens, mulheres e crianças. Certamente muitos que viveram este período e não foram diretamente atingidos pela barbárie estatal, acolheram versões da história filtradas pelos protagonistas do golpe de 64. O mesmo certamente acontece com largos contingentes da geração pós-64, que sequer conheceu a dinâmica instalada na sucessão de presidentes generais que foi característica desse tempo. Ainda há pouco tempo, essa era a única versão disponível nos livros escolares de história e na imensa maioria dos veículos de comunicação de massa. Certamente isto contribuiu enormemente para a construção da concepção de que no Brasil, diferentemente do que aconteceu em outros países sul-americanos, foi uma dita branda. Acredito que parcelas significativas dos manifestantes de 15 de março é constituída por esses sem história que, embevecidos pela procura de um lugar na história do seu país e patrocinados de uma maneira ou de outra por setores fascistas envolvidos na disputa pelo espólio político da ditadura, foram às ruas. Novos fatos e novas versões deles só vieram à tona com o incansável trabalho realizado pela Comissão de Justiça e Paz, pelo Grupo Tortura Nunca Mais, pela Comissão de Mortos e Desaparecidos e por tantos outros grupos, e também pela luta de muitos cidadãos, até agora praticamente anônimos, que destemidamente reviraram documentos e indícios que a repressão não conseguiu destruir, revelando os crimes praticados por agentes do Estado brasileiro e em nome dele. O imenso trabalho produzido pela Comissão Nacional da Verdade, em que pese seus limites materiais e institucionais, constitui um novo paradigma para a história recente do Brasil. Mas não só isso, porque se só isso fosse, seria muito pouco. Constitui um novo ponto de partida para o restabelecimento da verdade histórica. É com essa perspectiva e em respeito ao trabalho até agora realizado por todos nós, que se formou a Rede Nacional de Comissões da Verdade Universitárias, com a consciência de que ainda há muito o que fazer, inclusive e principalmente para os que ainda, sem história, tenham a oportunidade de construir uma identidade nacional calcada na verdade e na justiça. Como já se disse, povo sem memória é povo sem história. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Obrigado. Com a palavra agora da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma imensa
satisfação estar presente aqui na pessoa do nosso anfitrião José Otávio. Cumprimento a todos os anfitriões da casa, né, que nos recebem, professor da Unesp, os companheiros da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que no dia a dia temos muitos temas em comuns e que nos fazem necessários parceiros. Então, a todos aí, obrigada também pelo convite à Comissão de Anistia. Quando eu examinava as perguntas que foram sugeridas, e depois de ter participado hoje de uma mesa no Senado, a gente se dá conta que a gente não é muito original. Na verdade, o que a gente faz é ter o privilégio de participar de muitos diálogos e recolher muitas experiências positivas com que a gente lida no dia a dia. A Comissão de Anistia, eu entendo que ela não seja a precursora de quem ouviu as vítimas da ditadura. Acho que antes da Comissão de Anistia, houveram as comissões estaduais que fizeram os exames dos casos de tortura. A Comissão de Mortes Desaparecidos também é anterior, na lei de 1998. Mas a Comissão de Anistia ela dá um corpo novo na medida que ela vai ouvir a população para conhecer o histórico do processo, dos seus requerimentos e saber que muitas informações que nós buscamos não são aquelas que realmente, da forma que aconteceram. Quando você recebe uma certidão do Supremo Tribunal Militar, a gente tem que fazer um olhar muito crítico para ver que ali onde estão escritas informações oficiais, muitas vezes foram tiradas com tortura, com sofrimento, com sequestro. Então, o nosso país tem tido muita dificuldade de reescrever a sua história. Ontem mesmo, professor Paulo, nós estávamos presentes num debate também aqui na UNB, e nós vimos uma pessoa fazer um ato de fé, dizendo: eu tenho 3 cursos superiores e eu encontro na Constituição Federal previsão legal para o impeachment da presidenta Dilma. Eu levei um susto, porque não sei em que faculdade que ela passou, em que estudo que ela passou, que ela consegue encontrar a previsão legal, de onde eu só encontro a possibilidade de intervenção de Estados no caso de violação de direitos humanos. E ainda assim nós sabemos que o caso do Carandiru, nem o caso de Carajás e Corumbiara nunca ensejaram, ou se ensejou a demanda, não se conseguiu ter, de fato, a intervenção nem do Pará e nem do Estado de São Paulo de massacres por violação de direitos humanos. Então, a pessoa que consegue fazer uma leitura da Constituição Federal de 1988, arrancada das demandas populares, arrancada da roça. Eu sou testemunha, era advogada na época do Movimento Sem Terra no Rio Grande do Sul, e participei de muitas discussões onde os camponeses escreveram a Constituinte na roça, que era com a possibilidade de estar participando de alguma forma, direta e indiretamente, da elaboração da nossa Carta Constituinte. Quando a gente tem um marco legal da Constituição Cidadã de 88 e consegue encontrar alguém que encontre uma fundamentação de impeachment sem violação de direitos humanos, eu acho que a história não está contada. E aí eu trago também uma pessoa que estava presente hoje na mesa. Aliás, a Secretaria de Direitos Humanos já esteve presente na universidade. O professor José Geraldo, por várias vezes, trouxe Gilney Viana, trouxe outros membros para que viesse da Secretaria fazer a ponte com a academia e aos temas de direitos humanos. E hoje, Yara Xavier, revoltada, como naturalidade, como que tem que ser, né? Ela trazia no tema da sua participação o obscurantismo da memória. Como é que é possível que as pessoas desconheçam o sofrimento daqueles que têm como legado carregar a dor? Esse é o legado dos familiares, que não têm a verdade, que não conhecem os arquivos que continuam impedindo que nós resgatemos o que de fato aconteceu. E se nós sabemos hoje que ampliou a visão que nós tínhamos
de um golpe militar ocorrido nessa data de 31 de março, 1º de abril, na verdade, não são só os militares, não são só os civis que favoreceram esse golpe e essa situação. Uma sociedade fragilizada que permita que o capital seja mais importante do que o seu bem maior, que é o seu povo, está sujeito a acontecer novas situações inéditas. Então, nós acreditamos que, sem a memória, o risco existe sim. Porque nós vimos a advogada ontem dizer não aconteceu um golpe nesse país e há previsão legal para um impeachment. E um advogado que acredite nisso, eu fico imaginando uma pessoa que tem a formação que ela deve ter, que deve ser dos meios de comunicação, como também não estarão mais sujeitos a acreditar que é possível. E eu lembro, quando criança ainda, das campanhas, até do ex-presidente Jânio Quadros, chamando o varre, varre, vassourinha. Então, corrupção não é um tema de hoje, é um tema recorrente, frequente na história do Brasil. E saber que nós não fizemos justiça aos africanos que foram trazidos aqui nas piores condições, que a maioria morreu nos navios negreiros, que sequer chegaram a ser escravizados, e a gente não tem, parece que na nossa cultura, a preocupação de que reparação que eu faço com a África. E muitas vezes os gestos que são feitos em relação aos países que deram muita contribuição ao Brasil têm rotulações, essas demandas de solidariedade, quando, na verdade, são responsabilidade que nós temos com os povos que nos ajudaram a ser o que nós somos. Não ter conseguido abrir o capítulo dos povos indígenas é outra frustração. E se sabe que o desenvolvimento imposto pelos militares causou muita morte e morte de um número desconhecido dos povos indígenas. E se nós temos um meio ambiente nas condições que nós temos ainda hoje, é porque foram principalmente os indígenas que preservaram essa Amazônia, o restante da Mata Atlântica, o que temos ainda da natureza, foram preservados com muito suor e sangue por esse povo que resistiu. Então, acho que tem que continuar. É que uma das perguntas que está colocada aqui é o que significa, né, o encerramento da Comissão Nacional, as comissões temáticas. E eu lembro de um encontro que houve no Itamaraty, logo no início das instalações da Comissão Nacional da Verdade, e foi proporcionado aos membros que participaram do projeto de lei e dos novos membros, dos membros designados, nomeados para compor a comissão, um encontro com vários expertos da América Latina. E eu lembro de um experto do Peru que estranhava a simultaneidade de ter uma Comissão Nacional da Verdade instalada e várias comissões nascendo simultaneamente. E ele dizia, olha, isso não aconteceu no Peru, isso não aconteceu na África do Sul, será que isso não esvazia o papel da Comissão Nacional da Verdade? Eu digo, ainda bem que o brasileiro tem os seus jeitinhos, porque a Comissão Nacional da Verdade, com todo o mérito que possa ter e que nós devemos reconhecer, não teria sido capaz de produzir o número de relatórios, o número de informações que tem sido construído e que nós sabemos que ainda são insuficientes, que precisam continuar existindo. As relações foram modificadas com a ditadura militar. Saber que numa sala de aula, aquele colega que a gente pensava que era um colega, o professor que a gente pensava que era um professor, era um infiltrado para levar informações para os órgãos de repressão, isso altera certamente o comportamento das pessoas. E nós temos que resgatar essa dignidade da verdade, da justiça, com muito diálogo. O diálogo que está, talvez, truncado há 500 anos no nosso país e de uma forma mais exacerbada nos últimos anos, desde a ditadura militar, tem que ser resgatado, tem que ser dignificado para que nunca mais aconteça o que aconteceu no passado. Certamente, eu estava até anteontem, em El Salvador, e tinha um jovem da Argentina, voluntário em El Salvador, com uma camiseta que me assustou muito. Me assustou tanto que eu não tive coragem de fazer a foto. Brasil, estamos de olho em você. Certamente, os jovens dos outros países
não estão entendendo o que os jovens, alguns jovens do Brasil, estão pedindo de volta à ditadura. Porque o jovem argentino, o jovem chileno, o jovem que não saiu da rua, que continua buscando o aperfeiçoamento da democracia, não pode entender aqueles que peçam de volta o estupro, a tortura, o sequestro, os desvios de recursos públicos, porque eles não começaram agora. Ninguém sabe o preço da Transamazônica, ninguém sabe o preço da Rio-Niterói, ninguém sabe o preço da Imigrantes. No entanto, a gente sabe que eles foram superfaturados, sim, porque o empresariado interessado no golpe militar estava presente. Então, por tudo isso, nós devemos continuar o nosso trabalho de cidadão, de não aceitar nas nossas relações desvios de conduta. Com quem você está falando? Eu estou falando com outro cidadão. Porque aqui em Brasília, quando eu cheguei há alguns anos atrás, os policiais diziam que tinham medo de multar alguém, porque a pergunta que vinha é: você sabe com quem está falando? E nós temos que saber que também tiveram militares que disseram não, que não aceitaram o golpe militar, não aceitaram tortura e, por isso, foram duramente, cruelmente torturados e foram expulsos. A Comissão de Anistia tem quase, não é, conselheiro e professor Cristiano, o mesmo número de vítimas militares, nós temos vítimas civis, porque aqueles que se opuseram ao regime foram duramente punidos e torturados e expulsos da força. Foram reintegrados depois pela Lei de 79 e adequados com a Lei 10.559. Então, que continue a Comissão Anísio Teixeira, que continuemos todos nós aperfeiçoando a nossa democracia. Muito obrigada. Com a palavra agora, o senhor Rafael Schincariol, representante da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.